Alô, galera! Começando mais um podcast de letra. Hoje, o retorno, Carlos Bório, o retorno glorioso de Gustavo Marques ao podcast de letra. Conseguimos gravar à tarde, daí o Guga pode vir, né, Guga? É verdade. Um abraço, Cris. Um abraço, Bório, a todos que nos escutam. O horário facilitou. E a semana também é especial, né? Semana de sorteios. Então, quer dizer, o palpite vai estar na boca da galera aí. Eu não sei se nós vamos ter que fazer o palpitão do Brasileirão já semana que vem, por conta do, né? Porque o programa agora entrando no ar sexta-feira, ele fica muito em cima, né, para o início do Brasileirão. Vamos ver. Mas essa semana a gente tinha prometido que a gente ia falar sobre a situação da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Sorteios realizados, a semana dos sorteios, né? Todo mundo preocupado, todo mundo de olho. Quem tem time na competição, quem não tem time na competição, quem torce, quem seca, tá todo mundo, teve provocação, teve de tudo. Eu recebi o grupo do Curitiba na Libertadores, que era com o Coldplay, com o Red Hot Chili Peppers. Cara, eu vi de tudo. E vi o presidente do Maringá mandando todo mundo ir para aquele lugar, que o Cascavel não vai jogar longe, o Maringá, perdão, não vai jogar longe de casa. Mas, gente, vamos lá, então. Vamos começar pelo começo, cronologicamente, já que estamos na sexta-feira, começamos com a segunda. Eu sei que isso não tem lógica nenhuma, mas tudo bem. Bório, vamos lá. Sorteio da Libertadores. Vamos olhar primeiro, óbvio, para o Atlético. Você é da turma Grupo da Morte ou da turma ficou fácil para o Atlético e para o Atlético Mineiro? Eu acho que não é nem questão de ficou fácil. Num grupo desse que caiu o Atlético, eu acho que é obrigação de se classificar. Não digo que vai ser o primeiro colocado do grupo, porque o Atlético Mineiro está com um time também no mesmo padrão do Atlético. E que vai ser a disputa dos dois para ver quem vai ser primeiro e segundo. Mas, cara, o Atlético não tem como ficar fora da próxima fase nesse grupo. Não tem como. Eu vejo, Guga, assim, o Libertad é aquele time chato, né? Uhum. E o Aliança Lima, eu acho assim, o Atlético já chegou lá estreando em Libertadores, primeiro jogo internacional de quase todo o time do Atlético, o Atlético foi lá e meteu 3-0. Então, agora, mais experimentado, com uma cancha que o Felipão vai estar no banco de reservas, com um time aí com vários jogadores com experiência internacional, eu vejo o Atlético bem favorito mesmo jogando lá em Lima. Como é que você vê esse grupo do Atlético? Eu acho que é o grupo da morte. É? Eu acho, sim, um grupo muito complicado. O Bório e você, Cris, até falaram da questão do Libertad. É um time chato, né? É um time complicado. O Atlético, ano passado, nas oportunidades que enfrentou, principalmente no mata-mata, sentiu que quase ali a barca afundou, né? E eu até escutei de um profissional de imprensa, o Atlético conhece o Libertad. Tá, o Libertad também conhece o Atlético, né? É claro que aí vai uma questão que eu acho que o grupo do Atlético está mais qualificado, comparado ao ano passado. Principalmente com essa casca que a gente está falando já há alguns anos, o Atlético participando a cada temporada de uma competição sul-americana e principalmente com essa moral que vem carregando, coloca também o adversário com um pouco mais de respeito. Acho que o Atlético Mineiro, naturalmente, é o grande favorito do Grupo G, por isso que, quando caiu o Galo, eu acho que, naturalmente, todo atleticano paranaense, torcedor do Furacão, sentiu ali que sabe que com o Galo a situação é muito complicada, seja jogando lá em BH, mesmo não tendo, né, a inauguração do estádio do Atlético Mineiro diante do Atlético Paranaense. E o jogo aqui é sempre muito difícil, mas nos últimos anos o retrospecto pesa a equipe mineira. Então eu acho um grupo bem complicado. Naturalmente, o palpite, os classificados são os Atléticos, né? Mas aí um tropeço, vamos dizer, diante do Alianza Lima, pode ferrar a classificação do Furacão para a próxima etapa. Bório Eu e li, eu, Guga, eu li um diga. negócio
um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, eu li uns números aí que eu achei interessante e que tornam o grupo não tão da morte como o Guga acha, né? O Alianza Lima faz 29 jogos de Libertadores que não ganha. Porra, isso eu não sabia. Os últimos 29 jogos de Libertadores que o Alianza Lima disputou, ele perdeu. Então, Mas aí vê você vai lembrar de uma frase inversa agora do glorioso Bigode, René Simões, né? Quando você tá ganhando, uma hora, pum, vira. Ai, meu Deus do céu. René Simões, Vai, o autor os da frase, peruanos esse podem menino, pensar assim também, né, Bório? esse menino não vai chegar longe. Mas Bora, em cima até do que o Guga falou, assim, a gente começou, talvez todo mundo um pouco perto, Bora um pouco antes no jornalismo, a gente começou, o futebol paranaense era muito subalterno. Hoje a gente ainda é, porque a gente não está ali no centro econômico e futebolístico do país, mas o Atlético já mudou o seu patamar, o Atlético já está no nível entre os grandes do continente. Dava para imaginar isso acontecendo, dava para suspeitar lá atrás, lá em 2000, que a gente veria o Atlético chegar a esse ponto, chegar ao patamar que ele ocupa hoje, de pela segunda vez ser cabeça de chave, ser finalista, ganhar 2 Sul-Americanas. Que coisa louca, né, Bório? Para a gente que viveu ainda uma era em que a gente viu ainda o Atlético sofrendo, né? O Atlético treinando com bola de borracha embaixo da velha Baixada. Pois é, não. É impressionante e para o futebol, em um curto período de tempo, né? Se você pensar que em 23 anos o Atlético saiu de disputar uma seletiva para a Libertadores para ser finalista, atual vice-campeão da Libertadores, e ser 7º colocado do ranking da Conmebol, ser cabeça de chave, fazer a diferença. Pô, só as homenagens que o Filipão recebeu na noite do sorteio já mostra isso, a grandeza que o Atlético chegou, no patamar que ele chegou. Até o jornalista argentino, né? Pô, até jornalista argentino, pô, falando. Pergunta. Coisa rara, né? Pô, que é isso. Que é isso. Ricardo Brejinski chegou depois, na prática normal hoje nos nossos de letra, né? Sempre alguém chega um pouco depois. Ricardo, a gente falou sobre essa questão de grupo da morte, eu queria saber de você. O Bório acha que não é grupo da morte, o Guga acha que é grupo da morte. Eu acho que não é um grupo da morte, mas é o típico grupo que o Atlético gosta de se enroscar, né? Porque é o grupo do atentado, então. Porque o Atlético sempre gosta de se complicar. Eu não vejo o Alianza Lima com um grande problema no grupo. Acho que o Libertad é o que pode atrapalhar um pouco os dois brasileiros, mas também não vejo o Libertad com essa potência toda. O Atlético Mineiro, para mim, é o favorito para ficar em primeiro no grupo e o Atlético para ficar em segundo. Acho que o problema do Atlético é esse, não ser o favorito mesmo sendo cabeça de chave, e daí correr o risco de ficar em segundo e pegar lá um Flamengo, um Palmeiras, um Fluminense, um River, complica mais as oitavas de final, mas não vejo muito problema do Atlético se classificar, claro, desde que ele não apronte como foi no ano passado, que quase caiu na fase de grupos, mas daí chegou na final. Eu gravei um comentário que vai entrar também nessa sexta-feira no meu canal do YouTube, em que eu falei que eu espero um Atlético corajoso nessa Libertadores. Por quê, Guga? Porque, assim, esse time do Atlético base, ele é um time que, assim, ele se defende, claro, até porque, né, você tem um efeito Felipão no time. Mas, assim, com esse menino Vitor Roque na frente, esse time tem que atacar, tem que ser corajoso. Até porque esse Piá periga encarar sozinho os 2 zagueiros do Aliança. Sim, mas aí entra, foi o que você falou de início, né? Uma filosofia em que o Filipão conquistou vários torneios, seja com times brasileiros, principalmente o Palmeiras, né? E com a seleção brasileira, claro que aí entra também o talento, algo que você também comentou em relação ao ao Vitor Roque, mas aí fica nessa daí, né? O DNA Atlético é diferente, né? Aquele DNA ofensivo, é um time rápido, um time envolvente, e tem jogadores para isso.
E claro, e com a Baixada, e tendo essa filosofia, essa questão do Atlético ser forte em competições internacionais, também é o chamado equilíbrio, né? O que a gente vai encontrar desse Atlético? É o Vitor Roque decidindo com a sua velocidade, com a sua habilidade, com o Pablo apresentando uma boa temporada, ou mesmo a estratégia do Filipão, né? Vamos lá, é claro que ele não vai jogar aberto diante do Galo, ele não é bobo, né? O Filipão, ele arma os times da maneira em relação como o adversário se comporta, né? Então, ele venceu várias competições na carreira assim. Então, Chegou eu na final imagino no que vai ter passado assim, né? É bem isso. Então, eu imagino um equilíbrio muito interessante. E futebol hoje, queira ou não queira, é muito disso, né? Você vai se abrir jogando na arena diante do Libertad, né? Então, quer dizer, o Atlético naturalmente tem um futebol para frente, mas eu imagino um Atlético também sabendo jogar, regulamento debaixo dos braços, não adianta ir na loucura nos primeiros jogos e aí ter que decidir faltando 2 jogos ao término dessa primeira fase, tem que ganhar os 2, né? Então o Atlético e o Filipão sabem muito bem aonde estão pisando, né? A sensação que eu tenho, Ricardo e Bório, é que eu acho que o Atlético é mais organizado do que o Atlético Mineiro, mas o Atlético tem o cara extra classe, né, que é o Hulk. E ele está fazendo uma temporada boa. Eu acho que isso que faz assim o olhar médio, né, Bório, pensar, não, é o Atlético Mineiro que vai passar em primeiro, né? Na verdade, assim, o Atlético Mineiro tem, acho que hoje, a melhor dupla de ataque, né? Paulinho e Hulk foi deu uma química, deu uma liga ali que, cara, estão jogando demais. Ao contrário do Atlético, do nosso Atlético, né? Porque ou joga Pablo ou joga Vitor Roque, né? A gente não consegue ainda ver um esquema com os dois em campo. E o Coelho é um cara que faz, às vezes, umas jogadas brilhantes, mas também perde cada gol, cada lance, que é de ficar de boca aberta, né? Então, esse poder ofensivo do Atlético Mineiro pode fazer diferença no grupo mesmo, né? Ricardo, o que você imagina, né? O Atlético tem 3 desenhos táticos, né? O último descoberto pelo Paulo Turra no jogo do último domingo contra o Maringá. Hoje, gente, o programa é muito datado, não tem jeito, porque o sorteio foi essa semana, a competição começa daqui a pouco. E tem o dos 5 no meio-campo, tem o do Vitor Bueno com o Terans e tem o dos 3 atacantes. O que você acha que vai ser a base do Atlético? Libertadores, né? Não estou falando paranaense, mas em Libertadores. Acho que vai, assim, eu acho que a base ali vai ser aquele quarteto ofensivo de Terans no meio campo. Eu acho que o Vitor Bueno pelo momento, o Coelho, e acho que o Vitor Roque vai ganhar a titularidade. Hoje no Paranaense o Pablo é titular, primeiro porque é o artilheiro do campeonato e segundo porque o Vitor Roque perdeu quase toda a primeira fase porque estava com a seleção sub-20 e agora também desfalcou o jogo de volta porque jogou amistosos da seleção brasileira. Mas agora que o elenco está todo junto e vai começar os principais torneios do ano, eu acho que o Vitor Roque ganha titularidade porque os poucos minutos que ele tem jogado, ele tem feito muito mais diferença. É inaceitável o Vitor Roque ser reserva hoje, independente de seja quem for, se é o Pablo ou se é o outro. Pode até jogar o Pablo e o Vitor Roque junto, o que não pode é o Vitor Roque ser reserva. Não, Mas acho que o Vitor Roque e o Terans juntos tem tudo para ser uma grande dupla. Olha, eu vou dizer para vocês, deu para ver a expressão corporal de pavor dos jogadores do Maringá quando o Vitor Roque entrou. E o Vitor Roque fez o Atlético ganhar o jogo de ida lá em Maringá, né? Então, assim, e ele é a tal história. Aí tem uma outra questão, né, Guga? Mas o Vitor Roque dificilmente fica porque o Barcelona vai botar um caminhão de dinheiro, já está aceitando pagar 50 milhões de euros e tal. Aí eu fiz a seguinte pergunta, Guga. Você tem um belo carro, não vou dizer o nome para ver se ainda, quem sabe, um dia uma montadora patrocina esse nosso ecossistema idoso, né? Como eu e o Bora definimos. Você tem um bom carro bom, passeio, cabe você, cabe a Silmara, cabe o Caio, vocês vão tranquilos, vão para onde vocês quiserem, ele rende bem, tem bom consumo. Mas aí vocês chegam para você e falam assim, ó, Gustavo, eu vou te deixar aqui uma Lamborghini,
você não vai ficar com ela, mas você vai poder ficar 3 meses com ela. Você vai sair de Lamborghini ou vai sair com o teu carro, né? Vamos aproveitar bem a Lamborghini, né? A questão é colocar a famosa gasolina. Mas não, eu concordo. E tem a questão também do Vitor Roque no Mundial Sub-20, né? Claro que está meio perdida essa questão do Sub-20, né? Que agora saiu, acho que da Indonésia, né? Não sabe onde vai ser. Talvez seja na Argentina, né? Tava lendo meio primeiro que era na Indonésia, né? Primeiro era na Indonésia. Vamos lá, né? Isso, E aí a Argentina tá louca para pegar a competição. Você vai perder, naturalmente, o Vitor Roque. Mas a comparação é perfeita, querido. Você tem que saber aproveitar esse talento. No caso, o Lamborghini, esse carro. Então, você tem que saber aproveitar essa máquina para faturar, né? E isso daí é essencial para o Atlético. E, naturalmente, a gente conhece também o trabalho do Filipão e da própria comissão técnica, que já há algum tempo vem fazendo com que o time trabalhe sem o Vitor Roque, né? Então, é claro que se você tem um baita de um jogador, é difícil a substituição. Mas o Atlético trabalha com isso, até a questão do Pablo, que naturalmente é inferior ao Vitor Roque, mas é um outro trabalho, é um outro tipo de trabalho em campo. Mas, quando o Vitor Roque em campo, o Atlético tem que tirar essa diferença, naturalmente. A gente não tem um jornalista argentino, mas temos aqui Eduardo Luiz, que também tem um retorno glorioso ao podcast. Que merda. Você não é argentino, né, Dudu? Não, que eu saiba, não. E demoraram demais para me aceitar na sala. Teve um debate para ver se aceitava ou não. O que aconteceu? Não, a gente faria isso se não tivesse começado a gravar. Mas começou a gravar, a gente tem que fingir normalidade. Entendi. E você foi o único que pegou a minha referência do Pablo ali, né, Christian? Que eu peguei ali, meteu um Pablo. Claro. Qual é a música? Meteu qual é a música, Dudu? Para você. Olá, meus queridos. Eu não sei nem do que se trata esse podcast. Eu vim aqui só para ver os amigos. Você acha que o Atlético se classifica com o Atlético Mineiro no grupo, Dudu? Claro, cara. O Galo é balela. O Galo é só produto de marketing. Esse ano vai ser um fiasco. Você vai ver. O Atlético vai dar de cinta no Galo. Dudu chegou a cobrir competição internacional do Atlético? O Atlético na Libertadores de 2014? 13, 14? 14. A memória é muito forte, né, Dudu? Nossa senhora, eu não peço para trabalhar com esse negócio, velho, porque eu não lembro de nada. Se não fosse o Google, minha vida era um inferno, cara. A única coisa que eu lembro é o seguinte, cara, que nem peruano vai 2 vezes pro Peru no prazo de 1 mês. Eu fui, cara, porque o peruano vai e não fica indo e voltando. Né? Eu fui naquele ano 2 vezes pro Peru, para Lima, para acompanhar o Atlético que teve na pré-Libertadores. Gostou do Peru, Dudu? Glu pra você. Foi uma loucura. Teve um colega nosso que arranjou namorada lá, né? Não teve? Opa! Teve. Eu posso falar que isso aqui é um podcast para adultos, né? Para maiores de idade, né? Dizem que ele fez amor olhando o Pacífico, assim. Então foi bonito o negócio. Perigoso, hein? Lá é dos amores ali, Dudu? Lá não sei bem o que foi, mas a informação que me chegou foi essa. Amores! Faça espanhol. Amor! Cara, mas nem peruano vai pro Peru 2 vezes no mês, cara. Eu fui. Blanco, azul e vermelho, como diria aquele amigo nosso. E ainda fiz contra o Vélez também, na Argentina também eu fiz. Isso que eu queria saber de vocês, Ricardo e Dudu, que cruzaram o continente aí acompanhando o Atlético em Libertadores. Cara, como é que foi para vocês essa cobertura internacional? O Ricardo foi à Bombonera, né? Bomboneira, e fui também fazer o Atlético Colo-Colo, o último jogo antes dos portões fechados da pandemia. Ainda consegui tive essa sorte. Mas, assim, é óbvio que a Bomboneira é uma atmosfera completamente diferente. O Boca, por pior momento que esteja, entra naquela Bomboneira, o time se transforma na melhor seleção do mundo. São raros os tropeços de um time do Boca que pega um time menor, um time mais fraco e consegue fazer alguma coisa lá. Do contrário, aquilo pulsa de uma forma muito diferente. E o Dudu até foi embora, nem quis mais ver sobre a Bomboneira. Mas, assim, acho que o grande problema do Atlético é chegar nos outros países e conhecerem o Atlético como ele é. Porque eu lembro que tanto na Argentina quanto no Chile, quando teve o jogo com o Boca e o Colo-Colo, os noticiários não falavam muito do Atlético, que era escalação errada, era símbolo antigo, tinha jogador que não estava mais no elenco como titular, era um negócio assim que parecia que estavam cobrindo um time que surgiu ontem. Então, acho que falta para o Atlético
construir esse nome dele no continente. Foi vice-campeão ano passado, acho que isso já eleva um pouco a moral, mas o Atlético precisa fazer com que os adversários temam ele também fora de casa. Essa é a grande questão. Dudu, como é que você lembra da tua viagem, por exemplo? Lembro, acho que lembro um pouquinho. Agora, mas não dá, o Ricardo falou ali que os caras não conhecem muitas vezes, não dá para aliviar também o amadorismo da imprensa, né? Que tem que correr atrás, saber, né, do que se trata o time, a logo certa, pelo menos, enfim, é uma coisa também que acaba transferindo a responsabilidade, né? Porque a imprensa também desses lugares é bem precária em alguns momentos, né? Mas assim, né, Dudu, eu vejo assim, a imprensa de Buenos Aires, por exemplo, é igual à imprensa do Rio, né? Cruzou ali, eles não sabem nem do Rosário Central, imagina de time brasileiro, né? Imagina. É verdade. O que eu mais lembro dessa viagem o que eu mais lembro, eu já fiquei na dúvida se é verdade ou não. O Adriano estava nesse jogo, né? Contra o Velho Sarsfield, do Imperador. Ele estava nessa partida. Aí, ó. Lá na bom pra caralho. Na Vila Capanema. Não sei se na Argentina ele estava. Não. Em Vélez ele estava na delegação, pelo menos. Ele estava lá. Ele jogou, acho que se não me engano, aquele jogo. Não era outro imperador, Dudu? Não, aquele mesmo lá do Rio de Janeiro. Tá, não, beleza. O Adriano. Não era o Naldo Bene? Não era o Naldo Bene? Não era o Naldo, não. O Naldo tá em todos, mas não era ele, não. Lembrei que eu fui para La Paz também. Fiz jogo em La Paz também, que eu tinha esquecido. Além de Lima 2 vezes, La Paz Não, mas essa eu entendo que você tenha esquecido, porque o ar rarefeito acabou com a tua memória, né? Mas nesse jogo na Bolívia, o Adriano fez gol. Só para lembrar. Olha, tá vendo? Eu sabia disso. Ih, confundiu tudo. Sabia tudo. Mas, cara, o que eu mais lembro desse jogo lá na Argentina, em Buenos Aires, foi do La Brigada, que é um restaurante que tem lá, que tem um assado de tira. É o melhor assado de tira que eu já comi na minha vida, cara. O cara traz na mesa aquele assadão bonito. Para os pobres que não sabem, assado de tira é costela, na verdade. É a costela do dianteiro, que é um corte especial. Aí o cara chegou, pôs na mesa e cortou com uma colher, cara. Ele fez assim com a colher, assim, ó, e cortou. Assado na grelha. Foi coisa linda. Foi o grande momento dessa viagem, foi o La Brigada, que eu recomendo a todos. É um restaurante temático de futebol, recheado de flâmulas, camisas, tem estátua do Maradona, os caralho lá, e a melhor carne de Buenos Aires. Dou essa dica para todo mundo, ninguém vai lá, cara, então não tem moral nenhuma, mas quando eu fui comer Boca, só que você falou. Aí, ó, só que eu não comia costela, mas eu comi lá. Mas você valeu, mas é legal o lugar lá, né? Sim, bem bacana. Bem bacana. Então, você me deu aquele lomo saltado, Ricardo? Lomo saltado? Não lembro o que eu comi lá. É por isso que o Ricardo tá magro e o Dudu tá, né, dessa situação. Você tá ensinando Adriano Imperador estava nesse jogo. Aí, ó. Pô, minha memória não falha quase nunca. Gente, antes da gente passar para a Copa do Brasil, até porque temos um enviado especial ao Nordeste para nos explicar como estão CRB e Esporte, e o CRB ainda mais a fundo. Assim, cara, eu vou ser sincero, eu sei que eu estou ficando muito ranheta com isso, mas eu vou torcer tanto para o Thiago Nunes na semana que vem, Sport Cristal e Fluminense, que não está no gibi. E eu acho que o Fluminense vai dar os 17-0 no Sport Cristal, mas eis que surge o confronto Fernando Diniz versus Thiago Nunes, e teve algum veículo de comunicação, parece que de São Paulo, que deu Fernando Diniz enfrentará seu pupilo na Libertadores. Olha! Caramba, hein? O pessoal tá bem por dentro, né? Sabe? Gente, tem assim, o Guga falou do Grupo da Morte. Para mim, o Grupo da Morte é o grupo do Corinthians. Pela presença do Argentino Júnior, pela presença do Del Valle. O Corinthians vai penar, vai ter que ganhar desse Liverpool, né? O Liverpool. Salah. Alisson. Não é o Liverpool genérico. Cara, Liverpool na América do Sul tinha que ser time do Paraguai, não pode ser time do Uruguai. E o Barcelona também, né? Temos o Barcelona. Barcelona. Temos o Barcelona. Cara, a Libertadores... Mas aí, Cris, eu acho que vai muito pela questão do Corinthians, minha opinião. Uhum. Que o Corinthians ainda não deslanchou e, pelo jeito, não vai ter grandes mudanças em relação à temporada passada e essa, né?
Então, a gente não sabe muito bem o que vai ser o Corinthians. A gente está falando do Independente Del Valle, que já há algum tempo vem ganhando espaço da América do Sul. O Argentino Júnior também a gente vê muito pela história e por ser um time argentino, né? Mas, assim, se a gente colocar em questão Argentino Júnior e Corinthians, o Corinthians é favorito. Mas aí vai aquela questão que eu disse anteriormente, do futebol. O Corinthians não demonstra que vai ser o segundo do grupo, né? Então, muito menos o primeiro. Claro que aí pode surpreender com a primeira fase ganhando todas na arena e conseguindo... O Liverpool não vai jogar nem em casa, né? Então vai jogar em Montevidéu. Vai ter, acho que longe. dá mais corintiano que... longe da torcida. Longe, muito longe da torcida. Então eu acho que vai muito mais essa questão do grupo da morte que você cita, pela questão do Corinthians, eu acho, na minha opinião, pelo menos. Uma abraçada na torcida só, né? Tá. Gente, Copa do Brasil também teve sorteio. Cara, eu gostei que o Maringá vai enfrentar o Flamengo. Assim, o Maringá ele não ia ser favorito em qualquer coisa, mas vai ser com o Flamengo, vai passar 2 jogos na Globo, vai ser divertido, o Maringá vai aparecer. Podia, né? Não, ia ser bonito fazer a graça. Podia, né? Puta merda, podia, né, cara? Cara, imagina se o Maringá derruba o VP. O Flamengo tá sem Arrascaeta. O Flamengo tá perdidinho nesse... Dá um dia de Cianorte ali no Maringá, hein? Puta merda. Ia ser bom. O duro é que o Maringá já tá perdendo jogador, né? Pois é, isso que eu ia falar. O Maringá tá se desmontando, mas, né? Joga o primeiro jogo em casa, vai que faz uma graça, joga com 11 goleiros no Maracanã e vê o que dá. Eu li no Twitter do Maringá ele falando assim: o Maringá foi eliminado na semifinal pelo vice-campeão, atual vice-campeão da Libertadores. E agora vai jogar na Copa do Brasil contra o atual campeão da Libertadores. Boa, bem sacado dos caras. O Maringá tem mais experiência com Libertadores que muito clube por aí. É verdade. Muito bom. Agora, Bório, seguindo no assunto Atlético, fala desse CRB aí. O time que tem o artilheiro mais espetacular do Brasil, né? Atenção, direto de Maceió, vamos com o nosso correspondente Carlos Bório. Alô, Bório, como é que tá a nossa Maceió por aí, o CRB? Linha telefônica. Espetacular. É o seguinte, cara, não tem. O Atlético vai passar por cima, velho. Não tem a menor chance, nem perto de empatar. Cara, o CRB é o melhor time de Maceió, mas está a léguas de distância do Atlético. Léguas. Então, assim, só para ter uma ideia, o CRB perdeu agora, essa semana, na semifinal da Copa do Nordeste para o Sport, né? O Sport foi goleado 4-0. Tudo bem que o Sport está fazendo uma campanha espetacular aqui, né, no Nordeste. Mas, cara, não tem como o Atlético sequer pensar em tropeçar contra o CRB. É muito mais time. O pessoal do CRB aí me procura em inbox que eu passo o endereço do Bora aí, tá? Tirar satisfação com ele. O Ricardo, o CRB é o time do Humberto Louser. É aquela história. Imagino que o Humberto Louser queira jogar de peito aberto contra todo mundo, o que aconteceu contra o Sport, inclusive, né? Mas acho que contra o Atlético não vai seguir essa linha, né? Principalmente no jogo aqui na Arena. Acho que o CRB sabe a limitação. O foco do CRB, eu acho que é mais do que passar pelo Atlético, é ajeitar o time para brigar para subir no Brasileiro. E não vejo muito, quem o Bora falou, acho que não vejo o CRB brigando frente com o Atlético. Pode até tentar fazer uma coisa, principalmente no jogo em Maceió, mas não vejo. Eu acho que o Atlético tem condições de ganhar os 2 jogos de forma até tranquila, porque o primeiro jogo é agora entre o jogo da final do Paranaense e o Brasileirão, então vai ser um jogo preparatório até para o Brasileirão. Acho que o Atlético vai com força máxima mesmo, não vai pensar em poupar ninguém e pode voltar de Maceió com o resultado já bem encaminhado. Acabou essa história de poupar agora, né, gente? Acabou, né? Agora tem que ser... Nem dá tempo, né? Não tem como poupar. Ainda mais a Copa do Brasil valendo o que está valendo, né? Que mesmo para o Atlético, que é um time com dinheiro, vale bastante. Sim. É muita grana, né, cara, para você pensar em poupar jogador para outra competição.
Não tem, não, tem que vir é muito com o que tem de arriscado, melhor. né? É. É muito arriscado, é muito arriscado. Vai que o CRB, com o Anselmo Ramon faz um gol espetaculoso daquele que nem ele fez o ano passado. Olha. Já dá uma confusão, né? O CRB que vem com uma sequência de técnicos que passaram pelo futebol paranaense, né? Teve um bom tempo o Alan quase subiu com o CRB, mas agora tá com o Louser e com o Anselmo Ramon, com o Renato, aquele que era do Avaí, que é o artilheiro do time nessa temporada. O CRB não eliminou o Palmeiras em 2021 da Copa do Brasil? E acho que eliminou o Cruzeiro também, não? O Cruzeiro eu não lembro. O Palmeiras O CRB certeza. eliminou lá, né, inclusive, né? Então tem nos esse pênaltis, histórico né? aí recente isso. Já o Coritiba, Gustavo Marques, você que conhece a alma do torcedor do Coritiba, eu acho que o torcedor do Coritiba, por mais que ele torcesse, ele tinha já a exata noção que o Coritiba ia enfrentar o Sport, né? Curitiba é muito azarado em sorteios, né? Então, mas assim, teve um coxa branca ontem que lembrou de algo, assim, ano passado todo mundo comemorou quando pegou o Santos. Porque o Santos era o time da pior fase, o Curitiba vai passar, e aí deu no que deu, né? E ontem, todo mundo, né, vai pegar o Águia, vai pegar o CRB, vai pegar o Nova Iguaçu, só não pode pegar o Sport. Vai lá, a loirinha bonita pega, Coritiba, opa, é a gente. Pegou, após a Morena pegou o Sport, todo mundo, não acredito. Então, claro, o Coritiba é tão 16 azarado, né, Guga, no sorteio, que ele ainda, além de ser, ele é cabeça de chave, pega o pior adversário e manda o jogo em casa ainda, né? O primeiro. O primeiro em casa. Ainda bem que o Caramelo volta, né? Depois do show do Coldplay, o Caramelo tá de volta. Mas realmente, assim, se você tem 16 times ali para pegar, você pega o mais difícil, realmente é azar. Naturalmente, isso é azar. O Sport é um time do mesmo nível do Coritiba, não tem como tirar, é só essa questão de momento de Série A e Série B. Tem o melhor ataque do Brasil, tem um time experiente, tem o Wagner Love, disputa a decisão na pressão da Ilha do Retiro. Então, quer dizer, o que serve, vamos colocar de alento, vamos dizer assim, que ano passado todo mundo imaginava que poderia passar e não passou, agora fica essa questão que, vamos cair fora, agora pode passar. Então, é um confronto muito equilibrado. É claro que acaba sendo e foi algo muito frustrante, né? Porque todo mundo estava imaginando pegar um time mais fácil, pelo menos na teoria. Mas vai também que o time passe pelo Sport e ganhe moral. Tem que pensar de uma maneira positiva. Primeiro jogo em casa, tem que fazer essa boa diferença, não pode deixar para Recife, porque no confronto e no retrospecto, jogando na Ilha do Retiro, o Coritiba nunca teve boas atuações por lá. Ô, Bório, o Sport é o time também do Sabino, né? Time do Sabino, que conhece bastante o Coritiba, né? E assim, o Wagner Love está com 38 anos, mas tá jogando demais. Então é um cara que vai incomodar a zaga do Coxa, que vai trazer preocupação, dor de cabeça, e que se der espaço, ele guarda. Então tem um tal de Edinho também. Que era aquele do Atlético Mineiro, né, Ricardo? Aquele baixinho, tá jogando foi no muita Fortaleza. Bola. Sim, o Edinho Fortaleza. Tá jogando muita bola esse cara. E o técnico é o Enderson Moreira. O Enderson foi técnico quando você estava cobrindo o Atlético, Dudu? Não, né? Era o Eduardo Batista, né, que chegou a um pedaço, né? Talvez. Não, o Eduardo Batista foi em 2016. Então ainda é o Autuori, né? O Anderson também acho que não. O Autuori começou em 2017. Meu tempo era aquele maluco, aquele gringo maluco, que escalou o Pablo Felipe, o Carrasco. Carrasco em Depois, 2012. Quem que veio o Carrasco? Em 14, quem que era 14? Quem treinou o Atlético em 2014? Miguel Arrão Portugal. Também outro gringo, é verdade. Mas não foi o ano inteiro. Saiu o Wagner Mancini e entrou o Miguel Arrão Portugal. E depois do Portugal? Putz, daí veio a Espanha, os dois vieram para a América e colonizaram o continente. Tratado de Tordesilhas.
Que barbaridade. O Wagner Avancini, que é também conhecido como Walter Avancini, né? Por um repórter do Curitiba, né? Walter Avancini. Largou as novelas para Dudu, treinar. você acompanhou a primeira decisão do Curitiba na Copa do Brasil como repórter da 98 FM, naqueles jogos em São Paulo, jogo lá em São Januário e no jogo do Couto Pereira. Conta alguma daquele jogo de São Januário que você lembra. Puxa, vai, força. Toma um biotônico e vai. Não, tem que ser off, né? Nós estamos no ar, é off, é claro. Teve uma... Essa é boa. Não sei se, talvez a gente já tenha contado já no podcast em outro momento. Que foi aquela janta na Babesta que a gente teve lá, bancada pelo nosso querido e falecido Caio Júnior, né? Treinador da Chapecoense. A gente foi era Congresso do Chopp. Congresso do Chopp. Aí, ó, a memória para essas coisas não falha. Barra, né? É Barra, né? Foi, não, ali era Leme. Não, Copacabana. Leme. Copacabana ou Leme? Acho que é Leme ali. Que é às esquerdas ali, né? Para quem vem pra lá é para lá Isabel, às esquerdas, isso. Esquerda. Às esquerdas que fala. Daí a gente tava, a gente tava no saguão do hotel. Aí acho que o Caio tá hospedado lá e tava treinando Botafogo, né? Isso. Ó, vocês estavam no Plazinha. Isso, a gente tava no Plazinha. Daí ele, encontrou o Marcelo Ortiz e acho que o Edu Brasil no saguão. Falou, porra, vamos comer um negocinho ali, beleza? Porra, vamos lá. Aí o Marcelão falou pra gente, que era do time, ali da 98, mas daí não sei se foi o Edu ou alguém que tava perto ouviu, entendeu, vamos lá todo mundo. Cara, chegamos lá no boteco, que era para nós comer um negocinho com o Caio Júnior, trocar uma ideia, mas tinha a imprensa de Curitiba inteira, tava lá. E daí fez uma mesa da imprensa ali, praticamente, né? E o Caio, porra, espetacular, né? Boa praça demais. Ficamos na resenha ali um bom tempo e, de repente, os lazarentos mandando mensagem para não sei o que, de repente veio mais um monte de torcedor do Coxa que estava por lá também e marcou presença nesse restaurante, nesse boteco. E a gente comendo uma picanha, meu amigo, você comprava a peça inteira da picanha, vinha fatiadinha assim, num molho com manteiga e alho. Mas é coisa de cinema, cara. E a gente tinha baixado umas 3 daquela já, né? E cada pecinha daquela lá era 200 conto, pelo menos, e o povo no shopping, né? E o gole? O povo no shopping, no gole. Eu na coquinha, né? Porque eu sou um homem de Deus, né? Não me misturo com essas coisas aí. Patrocina nós, Coca! Patrocina nós, Coquinha. E daí, cara, porra, comemos, bebemos, e festamos e dando risada, e só começou a encher de mais gente, né? Aí uma hora o Caio chegou assim, deu uma desbaratinada, saiu, voltou e falou, pessoal, até aqui tá pago. Puta, era, sei lá, quase 800 conto de conta, assim. Caio falou, Caio também não ganhava mal, também técnico do Botafogo, né? Os boleiros ganham dinheiro pra caramba. Deu troco de pinga ali, pagou a conta de todo mundo. Não era o plano dar o golpe no Caio. A gente tava com a verbinha de refeição ali da rádio, né? Mas o Caio falava, bancou por tudo. E a galera chegou, o torcedor do Coxa, o Caio foi embora, ficou a imprensa ali, a galera comendo, bebendo e tal. Aí daqui a pouco os caras, pessoal, vamos fazer o rachid da conta. Negativo, negão. Porque rachid do quê? Minha conta já foi paga, o Caio Júnior já pagou. Os caras ficaram bebendo e pedindo mais picanha e queriam rachar com todo mundo. Eu falei, não, eu pago uma coca que eu sorriu, dividiu. Né, sentou, sorriu, dividiu, escambau, os caras malandro lá, queria que eu pagasse picanha de filão lá, e tal, tô fora. Mas foi uma passagem muito legal que envolve o Caio Júnior, que era um cara sensacional, e essa viagem foi bem bacana ter feito, um momento histórico para o Coxa. Toda a imprensa inacreditável de Coxa fosse perder aquele título, ninguém acreditava no Vasco, a imprensa do Rio de Janeiro, ninguém acreditava no Vasco, e o Coxa fez aquele fiasco desgraçado que manchou aquela cobertura e também a história do time. No tempo que a imprensa se sentava junto ainda, né, Dudu? É verdade. Agora. Tem alguma pessoa que é amiga de outra nessa imprensa hoje em dia aí? Porque só nós, eu acho. O pessoal meio que se odeia, né? Deus o livre, cara. É só paulada, indireta pra lá, pra cá, cutucada, puxada de tapete. Porra, amem mais pessoas de Deus. Vamos ser felizes. Vamos comer picanha lá no Congresso do Chopp. Vamos ser uns orelha seca. Sem vergonha. Tem que ter jogo com o Flamengo, né? Para fazer, ou com o Fluminense, né? Para a gente ir com o Atlético dessa vez, não com o Curitiba. Eu tenho uma boa dessa final aí, Cris, rapidinho. Você também estava, né, Guga? Tava ali pela CBN. E o meu narrador lá no estádio,
Era, pô, o saudoso Edgar Felipe, né? Para chegar em São Januário, eu fui sozinho, porque, pô, Edgar, eu dou um jeito, eu vou, não sei o quê. Aí, beleza, fui com o Geraldo Bubniak, fotógrafo. Aquela jaqueta de couro. Aí, beleza, cheguei, 4 da tarde, aí participei pelo celular do programa da CBN, ali, 4h30, né? E tá, eu olhava para as cabines e o Edgar com a função de ter o equipamento. E olhava para a cabine nada, de ver o Edgar em São Januário, e começa a formar um monte de imprensa. Putz, aí 6 horas tinha o programa da Rádio Globo, eu falei, cara, e o produtor ligando e gravando por celular, aquela qualidade linda, né? Aí falei, ó, cara, então vou subir lá, ver se eu encontro o Edgar. Produtor Moisés Machinski? Não, Henrique Gílio. Virgílio Elise, como diz Mário Neto. E aí pego, subo daquele elevador de São Januário, né? Aquele estádio desgraçado que é de São Januário, é o E o pior. pessoal animado, né? É aqui, ó, com a Anacleto Campanella, os piores estádios que eu já fui na minha vida. Você animado, você precisa subir, o cara abre assim com uma vontade o portãozinho para você. Assim, você vai aonde? Na cabine, ele só olha. Ah, tem a pulseirinha da Ferge? Tem, senhor. Tá aqui, ele pega a nota, não acha teu nome. Aí ele manda você subir, elevador trava, tudo aquela coisa. 2 pessoas no elevador, só mais que saia aquele trem, né? Aí, cara, eu encontro o Edgar. Beleza, pô, Edgar já com o equipamento montado. Eu pensei, cara, porque não gravei por aqui o programa. Mas aí eu falo assim, pô, Edgar, mas aqui é a tua posição? Ele, não é a minha posição aqui. Eu falei, ué, mas se vai fazer o jogo daqui, vou fazer, ninguém me tira daqui. Bem no centro, assim, ó, pô, visão privilegiada, do lado do Sport TV, Rede Globo, tudo, né? Pensei, vai dar problema. Mas, né, o que é o repórter? Enfim, peguei meu equipamento, desci, beleza, bonitinho. Aí, pô, próximo das 7h30, alô, Curitiba, né? E nada, ninguém me ouvia. E liguei. O Henrique atendeu, ô Henrique, tô testando o microfone. Ele, cara, aconteceu um problema aí em São Januário, tiraram o Edgar. Eu falei, como que tiraram? Cara, parece que ele estava numa posição errada na cabine e agora ele vai ter que mudar. Só que a linha foi tirada da CBN, passaram para uma outra. Eu falei, meu Deus, cara, e agora? Peguei e subi, correndo, né, aquele jeito. Olha o cara, o Edgar, tranquilão. Já resolvi, Guga, já resolvi. Combinei aqui com meus amigos do Rio de Janeiro, eles forneceram a linha, a gente vai estar junto. Aí eu olhei para os caras do Rio de Janeiro, era uma rádio de Duque de Caxias, os caras conversando com o Edgar, todo mundo fumando, sabe aquele pessoal confraternizando antes do jogo. Eu falei, gente, cara, faltando 15 minutos. Mas no fim, cara, deu tudo certo, beleza. Mas, cara, Edgar, realmente uma lenda do rádio esportivo paranaense, de uma decisão de Copa do Brasil. Imagine como entra o repórter no ar, né? No pique. Gente, para terminar o programa, tá totalmente fora do tema, mas acabou de sair, no momento que a gente está gravando o programa, que o Kleber Machado vai narrar a final do Campeonato Paulista pela Record. Rapaz! Gente, a gente fez um programa só sobre isso, né? Sobre a guerra da imprensa. Eu acho que essa aí foi mais um tiro dado aí na guerra, né? Pô, certeza, né? E o papazinho, e o cachê? Gostoso, né? Pô, que isso, hein? Eita, nós. Cara, eu tinha Diz certeza que que o vão Kleber ia pagar pra o piso Band. para ele fazer 2 jogos. O piso na cobertura no Leblon, né, meu irmão? Cara, será que o Kleber Machado vai ficar na Record ou eles vão dar só esse migué agora da final? Eu acho que só a final, né? Porque a Record não tem nenhum outro campeonato até o ano que vem. Nem sei se tem o Paulistão do ano que vem. Daí vai ficar com o Kleber Machado pagando férias remuneradas de Vamos 9 fazer um meses. bolão em qual tempo do jogo ele vai falar Globo. Vamos fazer um bolão. Vamos fazer. Não, e o pior é que ele começa para você ligado na Globo, né? Imagina. Imagina. Kleber Machado vai apresentar a Fazenda na Record. Gente, semana que vem, não sei se nós vamos fazer o Brasileirão, vou fazer o Brasileirão em cima da hora. Mas semana que vem a gente está de volta. Não sei quem vai estar, só sei que nós vamos estar aqui. Um abraço para todo mundo, gente. Valeu! Valeu! Valeu.